Bom giorno, abraço aí para todo mundo. Uma ótima quinta-feira para todos nós. E já é carnaval aí por todo o Brasil, né? O centro do país aí, Nordeste. E me parece um carnaval assim xoxo, né? Bastante xoxo pela economia, pela política, pela corrupção, pelo monte de coisa, né? Qual é a graça, né? Antigamente a gente tinha graça, porque não estava preocupado com... Ia fazer festa no clube, reservar uma mesa para a família, né, nos clubes aqui, de Gravataí e tal, e a desfilar em outras cidades. A gente viu o carnaval do Rio, principalmente, lá do Nordeste, mas hoje perdeu a graça, porque o que está valendo mais é o dinheiro no carnaval. E o poder público, antigamente o poder público está botando dinheiro para aparecer, né, para fazer política. Então, antigamente a gente via sátira, né, os bonecos debochando, né, no meio dos blocos, debochando dos corruptos. Me lembro do Maluf, de vários, né, que eles colocavam lá, né? E hoje, exatamente o contrário. As escolas de samba estão exaltando, uma pelo menos, o mau exemplo, a corrupção, o corrupto, o personagem do Brasil, que todo mundo sabe quem é, vai ser personagem central de homenagem de uma escola de samba. Qual é o exemplo? Qual é a graça? Na nossa cara. Aliás, tudo é na nossa cara. Né? Tudo é feito em corrupção, inventam um banco que não existe, né? Roubam dos aposentados. Enfim, Brasília é Brasília, né, gente? Imagina se o que eles... Não, é o mesmo país. Brasília, capital Brasília, Igrejinha, por exemplo. É um exemplo meio esquisito, né? Vocês acham que as coisas que eles fazem lá em Brasília caberia juridicamente, politicamente em Igrejinha? Claro que não. Em Igrejinha todo mundo ia preso. Mas lá por que faz esses horrores, né? Esse lugar que o Juscelino Kubitschek inventou, exatamente que é para corrupção, para ficar bem longe, porque a capital era Rio de Janeiro. Agora é Brasília. Agora não, já há muitos anos, né? Então Juscelino Kubitschek fez um mal para o Brasil em construir Brasília lá naquele... A própria construção de Brasília e dos palácios lá foram uma roubalheira sem fim. Já começou ali. Então o Carnaval 2026 para comemorar o quê? Brindar o quê? Brincar com o quê? Enfim, é isso aí. Bom, eu dei buongiorno, né? Aliás, eu botei essa camisa aqui, que é bem fresquinha, o tempo está muito quente, né? Olha aqui quem eu achei no bolso, fazia horas que eu não botava essa camisa, eu realmente achei ele aqui. Não sei quem é que me deu, né? Que legal, né? Que figura, né? Ele deve estar sofrendo muito também atualmente, né? Jesus, né? Que ele nos proteja nesse carnaval, proteja as estradas, proteja a nossa família, proteja todo mundo de acidentes, né? Que tenha a cabeça no lugar, enfim, que sempre no carnaval tem os índices ali, a estatística é devastadora de famílias, né? Por causa do trânsito, por causa de bebedeira, por causa de loucura, enfim, né? Cuidado com a direção, certo? Eu estava falando em um buongiorno, estava falando dos amigos que moram não só em Roma, como diversos lugares na Itália, né? E agora todo mundo está buscando ganhar dinheiro de tudo que é lugar, né? Olha essa aqui, a prefeitura de Roma, né? Roma começa a cobrar taxa de turista para visitar Fontana di Trevi. Eu tive lá uma vez, nós tivemos, né? E eu dei 25 centavos. O pessoal que recolheu deve estar bravo, porque eu não tinha. Tem que tirar um dinheiro para quê? Para dar sorte? Ah, tá, peguei 25 centavos. Não acredito mesmo, não acredito nisso, né? E tu atirou quanto? 10 centavos? Né? Deve ser pela 1 centavo. Então agora eles estão cobrando R$ 2,40, que é 2 euros, né? Tá mais ou menos 2 euros. Não dá 10, né? Dá uns R$ 10 por aí. Mas... não vou fazer conta aqui. Então, Prefeitura de Roma. Então, porque lá então eles vão ter que botar uma cancela, né? Porque é aberto. Eu sei que ali no Vaticano, ali para ver algumas coisas ali, Capela Sistina, lá. Pô, tu não pode nem olhar para as pessoas que te vendem colar, te vendem negócio de Jesus, velho.
Coitado de Jesus, está sendo vendido por tudo lá, né? Então agora inventaram que Fontana de Trevi, a partir deste ano, não sei se é julho ou julho, os turistas para ir ali dar uma olhada na Fontana de Trevi, que eu acho que eles tinham que cobrar, não era bem dos turistas, tinha que cobrar das grandes empresas cinematográficas, que estão sempre ali fazendo vídeo, fazendo filme, né? Empresas, televisões, e cobrar desses aí, hora do público, sei lá, né? Enfim. Sociedade de Ônibus Gigante Limitada, nossa querida Sogil, juntos chegamos longe, rumo certo, CFC da cidade. Hoje eu tenho um negócio que eu vou falar aí sobre os CFCs, né? Que hoje as pessoas não sabem dirigir e ganham carteira, né? Tiraram até a baliza, né? Para fazer aquele exame que preocupava tanto, que é o mínimo que tu tem que saber é encostar um carro. Nem isso precisa mais. Depois a gente comenta aí. Mas o rumo certo continua, né? Com seus instrutores, fazendo direitinho, né? Fazendo exame, ensinando, certo? Quem quiser aprender a dirigir, não sentar no banco e pegar um carro e cometer loucuras por aí. Isso é outra coisa. E o governo do estado está querendo baratear as carteiras, tirando a instrução do CFC, porque eles estão fazendo política para ganhar as eleições. O governo Lula só pensa nisso. Não pensa nas famílias, não pensa nas pessoas, do que vai acontecer com esses péssimos motoristas que saem com a carteira no bolso, vamos dizer assim. Prado, a cidade que você quer, nós estamos construindo. Prado, bairro Cidade, Banrisul, nossa conexão transforma. Colégio Sinodal 2026, com a cabeça no Colégio Sinodal, Sinodal que eu recomendo. GM do Brasil, juntos na direção. Escritório Contábil Pacheco Limitada, contabilidade, assessoria fiscal e tributária. Ontem eu falei o nome da doutora Miriana, né, que ela está concorrendo ao prêmio Aliadas 2026. É Miriana o nome dela, né? Falei Mariana, Miriana Gomes, doutora Miriana Gomes. Terceiro prêmio Aliadas acontece no dia 12 de março de 2026, às 19 horas, no Salão Nobre da Catedral, ali no Porto Alegre, perto do Palácio, né? Trata-se de um evento beneficente que busca homenagear mulheres gaúchas com maior destaque em suas áreas de atuação, no interior. No caso, a doutora Miriana, ela está concorrendo, né, como cardiologista, como médica, enfim, vamos dar um apoio para ela, certo? Então o nome dela certo é doutora Miriana Gomes. Olha só que novidade aí dentro do crescimento de Gravataí, né? Restaurante asiático, é bem perto do blog, do nosso blog ali. Por isso que eu vi ali, restaurante asiático da Cidade Baixa, ganha unidade em Gravataí, é na Cônigo Pedro Wagner, onde era atrás do Caio Tintas ali, né? Onde tinha um bar do Caio, dos guri, filho do Caio ali, ali que está o restaurante asiático, com apenas 4 meses de operação na Cidade Baixa, Porto Alegre. J. George X1 Raul, acho que esse é o restaurante japonês, né? Asiático, anunciou a expansão da marca. Desde o dia 18 de janeiro, o restaurante especializado em refeições e pequenas porções da culinária asiática passou a contar com a segunda unidade agora no centro de Gravataí. De acordo com os sócios, a expansão do negócio foi motivada pela necessidade de um espaço mais amplo e que comportasse uma produção maior. É isso aí. Então, aí está dada a notícia, né? O que diz aqui? Se a pessoa quiser, né, ter o QR Code deles para saber maiores detalhes lá no site deles, certo? E a bomba, olha, bomba, la bomba, olha só a bomba. Bota a bomba aí. A bomba era essa aí, né? Que é um morteiro. Não era granada, era um morteiro. O pessoal aí militar me explicou, né, ontem de manhã. Então, era ali na Coronel Fonseca, que estava numa residência. Ele não tinha o pino, né, ele estava desativado. Mas quem viu, ali morava um médico tal, né, uma residência, uma casa, e acho que as pessoas não sabiam disso, pelo menos quem
quem foi circular lá por dentro, né, certamente pessoas da família, se deparou e se assustou, chamou a polícia e deu aquele furdunço todo em Gravataí. Mas é um morteiro é de guerra, bota outras fotos aí do morteiro, né? Isso aí é usado. Nossa, se realmente explodisse isso aqui, no mínimo umas 3 residências de comércio ali, mais a casa, seria ir por os ares, né? Por isso que deu toda essa preocupação. Mas tudo ficou tranquilo, certo? Graças a Deus. Agora, vou satisfazer a curiosidade de vocês aí, né? E a minha também, em falar para vocês, porque eu coloquei lá nas minhas redes sociais, né? De que viria uma novidade, que um outro empreendimento meu, né? Que eu iria anunciar. Eu iria anunciar talvez mais na semana que vem, mas vou anunciar agora. Pode botar aí na tela aí como é que vai ser o logotipo, né? Que é um programa de culinária, né? Comes e Bebes é o nome do programa. Comes e Bebes. É um outro programa, não é dentro do meu programa. Quando não vai ter nem periodicidade. Eu vou fazer tipo assim, talvez uma vez por semana, né? Quinzenal, conversar com uma pessoa, fazer uma comida que ela saiba fazer, coisas também interessantes no meio dessa comida e tal, né? É culinária, uma culinária chique, uma culinária boa, uma culinária que eu recomendo, seja de que pode ser numa residência, pode ser num amigo, numa amiga, né, num restaurante, numa padaria, enfim, esse é o mote, esse é o lançamento, essa é a novidade que eu fiquei de contar para vocês e estou contando agora. Legal, ficou o logotipo, né? Os traços assim, ali, tem a minha foto ali, tem alguns temperos, eu gostei, ficou muito legal ali a arte que foi feita ali pela Rita, né? Nossa funcionária lá, Rita de Cássia. Valeu? Então é novidade isso aí. Quando nós formos gravar o programa e apresentar, vocês vão ficar sabendo qual é o primeiro foco. Se vai ser uma padaria, se vai ser um restaurante, se vai ser um amigo em algum lugar, né? Enfim, comes e bebes. Nós vamos apresentar aquela culinária e aquela bebida em foco naquele programa, certo? Espero que vocês gostem. Comida sempre é bom, né? E aí, continuando o assunto culinária, né? Vamos falar em azeite de oliva, porque se usa muito azeite de oliva na culinária. Eu, pelo menos, gosto muito. Sei que vocês também gostam, né? Tá meio caro, mas safra de recorde de olivas impulsiona azeite gaúcho. Produção no Rio Grande do Sul e no Brasil pode superar a 1 milhão de litros em 2026, com foco em qualidade e consolidação do mercado premium. Olha só que baita notícia, né? A outra aqui, ó, azeite de oliva Galo lança produto em embalagens PET, olha só, para uso culinário. O Rio Grande do Sul é responsável por importação de 400 toneladas de azeite de oliva, certo? Então aqui, ó, com um faturamento anual de 2 milhões no Brasil, o azeite de oliva Galo atende desde grandes redes até pequenas varejistas com produtos de extrema qualidade, segundo a distribuição da empresa, o distribuidor da empresa, Rodrigo Laval dos Santos. Então, bacana essa notícia, né, do nosso programa de culinária e desse azeite de oliva, e assim nós vamos fazer um pequeníssimo intervalo, já voltamos. Vamos que vamos, mais notícias. Olha só essa incrível aqui. Médico de 32 anos morre após passar mal em partida de beach tênis. Beach tênis, aí tem Gravataí, tem em tudo que é lugar, e agora é moda beach tênis, né? Acho que é mais moda que futebol. O médico Marcelo Ferreira Mana Nunes, de 32 anos, morreu semana passada, né? Após passar mal, logo depois de disputar uma partida de beach tênis durante um torneio realizado neste sábado, em um clube de Campina Verde, no Triângulo Mineiro. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu, apesar da tentativa de animação com médicos que estavam no local. Marcelo participava do 4º Open Beach Tennis, promovido pelo Irapé Tênis Clube, ele era sócio, né, e frequentador desde criança. Segundo o presidente do clube, Valdemar Borges Damasceno,
O médico havia acabado de vencer uma partida quando começou a se sentir mal. Eu não sei do que é isso, não vou dizer o que é, por que é, né? Enfim, pode ser fatalidade, pode ser o despreparo, pode ser um monte de coisa. Outra aqui de questão de saúde, né? Fibromialgia agora é deficiência. Legal isso aqui, porque legal não, quem tem isso não é bom, mas entrou para, né? Porque essa doença entrando assim como oficializada, né, reconhecida pelo governo, várias coisas o paciente poderá ter de benefício, vamos dizer assim, né? Entrou em vigor na semana passada a lei número tal, que reconhece a fibromialgia e outras doenças correlatas similares como condições que podem configurar deficiência. A medida foi sancionada em 2025 e ainda prevê atendimento multidisciplinar e a formação de profissionais especializados. A fibromialgia é uma condição em causa crônica no corpo e pode ser acompanhado de outros sintomas como fadiga, distúrbios do sono, ansiedade e depressão. Então, o governo, a medicina nacional, né, o Ministério da Saúde, reconheceu como uma doença que vai ter um amparo bem maior do governo federal, certo? Bom, eu falei que ia falar, né, sobre a carteira de motorista. E realmente, eu gostaria de dizer que os CFCs, né, que é Centro de Formações de Condutores, nós temos aqui um patrocinador, né, que é o Rumo Certo, né? Um abraço para o meu amigo Edson Cunha, que é proprietário do Rumo Certo. Então, o governo Lula está, no meu modo de entender, destruindo as empresas de uma certa forma, principalmente aquelas menores, né? Porque essas empresas, elas contrataram pessoas com carteira assinada, que tem hoje, né, em torno de 5 mil são professores, né? São pessoas que fazem curso, inclusive, na UBRA, parece que dava o curso de especialização, né, para ensinar a direção, né? Tanto defensivo como qualquer tipo de são especializados, 5 mil instrutores no Rio Grande do Sul. Dizem, as informações que eu tenho aqui, foram demitidos por causa dessa medida do Lula, 2.500 já foram demitidos. Fora o pessoal da administração. O pessoal da administração ainda pode arrumar emprego em outro lugar, os jovens, né? Mas esse pessoal instrutor fez esse curso que não... Por que eu estou dizendo? Porque não precisa mais os CFCs, não precisa mais se utilizar do CFC. Qualquer pessoa na tua rua pode te instruir, teu tio, tua avó, tua mãe. Isso é um absurdo, uma barbaridade, né? Como disse, tiraram o exame de baliza e muitos outros exames, até de saúde, é desnecessário para te botar a carteirinha no bolso e sair matando gente por aí. Então, essa medida demagógica, mais uma, né? Já falei uma anteriormente, né? Mais uma medida demagógica para ganhar o voto da juventude, para ganhar o voto das pessoas que acham muito bom tu ganhar a carteira sem dirigir, sem saber dirigir, sem se defender de um acidente, enfim, né, de um pré-acidente. Sabe nada, sabe andar nem dentro da cidade. Além de tudo, as pessoas não têm educação nem verbal. Bota a cabeça para fora, faz sinais horríveis de falta de educação, mas o principal mesmo é não saber dirigir. Então, é uma medida do governo federal eleitoreira, e daqui para frente vocês vão ver o que vai acontecer mais de ruim que já está acontecendo no nosso país, só pelo desespero de ganhar uma eleição. Deve ser muito bom ser político, ser presidente da República, ser governador, porque eles passam um trabalho enorme como pessoas, são xingados, são chamados de ladrão, chamados de tudo quanto é coisa, que até não acho que seja certo dizer isso, né? Mas corruptos, eles não estão dando a mínima bola, porque eles querem ter poder, eles querem mandar nas pessoas, querem encher os bolsos. Por isso que eu digo,
Deve ser muito bom ser político. Pequeno intervalo, novamente. Sempre às quinta-feiras eu falo algumas coisas de política aí, dou uma esticada, né? Mas eu não tenho muito tempo hoje, eu vou dar uma resumida maior, né? Porque eu escrevi aqui, ó, para começar, no Brasil, política é a arte de colocar a culpa no outro. Política no Brasil é a arte de colocar a culpa no outro, pode saber. E funciona, certo? A política seria a ação de devolver o dinheiro público em benefício do povo. Isso quase não acontece. Porque o que é o dinheiro do povo? Pelo menos lá para cima, né? O dinheiro do povo é pagar funcionário público dos 3 poderes, construir obras do interesse deles para eles ganhar dinheiro, e o resto é corrupção. Mais ou menos isso aí. Bom, vamos em frente. Falar em corrupção, Tribunal de Contas da União recomenda barrar repasse da escola de samba que homenageará Lula no Carnaval. Eu falei para vocês isso aqui, né? Eu acho até que pode dar problema para a candidatura do Lula futuramente, essa homenagem com dinheiro público lá no Carnaval Carioca, na escola do primeiro grupo. Essa notícia aqui é bem legal. Tarcísio seria reeleito, saiu ontem essa pesquisa aqui, do Paraná Pesquisa, que é o que eu mais acredito. Tarcísio seria reeleito em primeiro turno contra ministro de Lula. Ministro de Lula é Márcio França, Fernando Haddad e Geraldo Alckmin. Que coisa linda, né? E aí, e a força do Geraldo, do Haddad, ministro da Economia, né? Esse Márcio França aí não existe. Então, que legal, né? Que vai ganhar no primeiro turno. E o Lula, quem está obrigando o Haddad e o Alckmin não quer ser candidato de jeito nenhum. Ele está fugindo para o mato. E o Lula está dizendo, não, tu tem que ser... O Lula é fogo. Como eu acho interessante um cara semi-analfabeto, o poder que esse cara adquiriu, o fetiche que ele tem em cima das pessoas, né? De chegar para um médico, 2 vezes governador do estado, Geraldo Alckmin, um homem que era para ter uma desenvoltura, um caráter, uma personalidade, dizendo, não, eu não vou. Ele disse, não, vice não vai ser, porque vice eu estou negociando com o Temer e com o MDB. Eu quero o MDB essa vez, eu não quero. Vai lá se candidatar lá com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai perder, vai passar vergonha. Então, claro, o Geraldo quer ser vice do Lula de novo, mas não vai ser. Então, assim, ó, o Lula faz o que quer com as pessoas, eu fico realmente impressionado. Sabe o que ele fez também? O Pacheco, um cara que é senador, foi presidente do Senado, que estava sendo indicado para ser do STF, ministro do STF, que é o sonho dele, ele é um advogado milionário, sonho dele, para ficar mais milionário ainda, ele ir para o STF, certo? O Lula disse não para ele. Botou o Bessias, que é um cara que não tem as menores condições. Te lembra o Bessias da Dilma? O Bessias está indo aí te levar à portaria para te não ir preso, lá, que tem esse papo. O Bessias. Aí o Pacheco, o senador Pacheco, o Lula convenceu um cara, um advogado de alto coturno da República, senador, a deixar para lá a história de ir para o STF, e o Lula está convencendo ele para ser candidato a governador, para o Lula ter a base dele, o Lula ter a base em Minas. Quer dizer, o cara não vai ganhar. O que ele vai ganhar? Ele vai perder o governo de Minas, o Lula não bota ele no Senado e faz a campanha dele. Entendeu? Eu não entendo como é que o semi-analfabeto, que não sabe nem falar, mas tem um raciocínio político muito interessante, convencedor, para esse tipo de pessoa que só pode ser assim, um fetiche da ambição. Só pode ser. O Lula convence essas pessoas de estudo, de alto coturno da República, a ser aquilo que o Lula quer no momento em que ele quer. Certo? É isso aí. E também a Gleice, né? Tem o repulsa dessa Gleice Off, pede aplauso para Lula e para o samba enredo que vai homenagear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que por hoje é só. Desejo a vocês um feliz carnaval, né? Vou deixar aí
umas marchinhas que eu... Deixar só um finzinho aí do nosso programa de hoje, né, para não dizer que nós botamos umas coisas boas do carnaval de antigamente, do carnaval, tinha carnaval no Alvo Rubro, tinha carnaval no Paladino, tinha carnaval de rua em Gravataí. Hoje não tem mais nada, até na Sociedade Orquidófila de Gravataí tinha carnaval, certo? Então tinha no Veterano, tinha em Cachoeirinha, na Sociedade Esportiva Cachoeirinha. Quando terminava tudo, nós ia para Canoas, para Sapucaí, onde tivesse, Santo Antônio, nós ia também, onde ainda tivesse Enterro dos Ossos, nós chamava, nós estava lá presente. Então, que saudade daquele tempo, né? Não é ser saudosista, não, é ter saudade de coisa boa, porque hoje os clubes não fazem nada. A gente até 2 meses antes já tinha uma mesa reservada, tal, porque aquela mesa era da família, né? Era um orgulho botar 1 litro de uísque, trazer um balde de gelo, trazer um sanduíche aberto lá por certas horas da madrugada, né? E os casais, as famílias dançando, pulando, se divertindo, e a gente ficava numa tristeza enorme quando o Edir Oliveira, que era lá do Paladino, dizia: terminou o carnaval, né? A orquestra lá tocava a última música, pará, 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 pará. Aí o Edir entrava: feliz carnaval, não sei o quê, até 1999. Então nós vamos dizer até a semana que vem, se Deus quiser. Fica com as marchinhas aí. Não pega mulata, mulata, eu quero teu amor.